Brasil Live Santa Portal começa agora ao vivo pela Santa Cecília TV e também no Facebook e no YouTube do Santa Portal. O programa de hoje está cheio de boas atrações. A gente conversa daqui a pouco com o antropólogo Daryl Champlin sobre como ficar bem, inclusive de cabeça, nesses tempos de quarentena e isolamento social. Vamos ter também uma entrevista com a diretora do Balé da cidade de Santos, Renata Pacheco, e uma homenagem ao Dia Mundial da Dança, entre muitas outras atrações, jornalismo e cultura. Quem está aqui comigo é o Bernardo Martini. Exatamente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde também, pessoal de casa. Vamos lá, mais um programa Live Santa Portal no ar. Estudante de jornalismo aqui da Unisanta. Vamos começar com o Giro de Notícias. O diretor médico da FIFA, Michel D'Hooghe, informou hoje que o futebol não deve voltar a ser disputado em nenhum lugar do mundo até o início de setembro, para limitar a propagação do coronavírus. Ele também pediu que os jogadores levem cartão amarelo quando cuspirem no chão. Alguns países, especialmente europeus, mas também o Brasil, já discutem a retomada de seus campeonatos com rígidas regras de higiene e segurança, incluindo estádios sem público. Recuperado da Covid-19, o músico Dinho Ouro Preto retomou os preparativos para a live que ele e o Capital Inicial vão fazer no Instagram no próximo domingo, dia 3 de maio. Ele também prepara para o ano que vem uma turnê em celebração aos 20 anos de seu álbum acústico, lançado pela MTV no começo deste século. Outro músico que venceu o coronavírus e já está em casa é Mumuzinho. Ele passou 5 dias internado no Rio de Janeiro, mas já recebeu alta e garantiu aos fãs em suas redes sociais que está bem. Mumuzinho tinha uma live marcada para os próximos dias, mas a internação prejudicou os preparativos. Ele deve anunciar uma nova data ainda esta semana. Já está disponível no streaming da HBO a terceira temporada de Westworld. A nova temporada continua brincando com temas futuristas e conta, de novo, com a participação do ator brasileiro Rodrigo Santoro. Um dos grandes desafios desse tempo de quarentena é manter a paz de espírito e a tranquilidade. Mas é possível conseguir equilíbrio? Quem aceitou o nosso convite e vai falar um pouco sobre este e outros assuntos é o antropólogo Daryl Champlin. Olá, Daryl, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde para todo mundo que nos assiste. Daryl, a ansiedade já era considerada o mal do século. Ela deve estar girando aí em níveis impressionantes, né? Não só a ansiedade, mas todos os efeitos colaterais que ela pode trazer. A gente tem observado que a gente está passando por diversas fases nesse período de reclusão para muita gente, né? E a ansiedade, ela é, de certa forma, uma precursora de muitas outras condições de saúde que a gente observa, saúde mental, né? Depressão e, enfim, o estresse é alguma coisa que é um veneno muito poderoso e que afeta a saúde da gente demais. Qual é a dica para, mesmo dentro de casa, manter um nível de paz? Uma última análise da saúde mental. Uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho ouvido muitas pessoas falando também, é você ter uma rotina inviolável, você ter uma rotina que seria absoluta, no sentido de você acordar todos os dias com uma mesma meta, com coisas a cumprir, você ter uma ideia exata de que tal hora você vai fazer tal coisa, tal hora você vai almoçar, tal hora você vai fazer tal outra atividade, enfim, uma rotina muito sistemática e muito severa para você poder ter um controle sobre as reações que você tem ao seu dia. Se você ficar só de perna para cima numa dessas, vai ficar mais complicado ainda. Nesse momento, por mais complicado que seja, tem gente que consegue enxergar uma oportunidade de mudança, né? Eu já vi você falando sobre esse assunto, eu queria que você desenvolvesse um pouco ele. Nós somos criaturas de hábitos, né? E as mudanças que ocorrem dentro da gente, elas precisam de um certo tempo para ser desenvolvidas, porque o cérebro é uma coisa extremamente preguiçosa. É esquisito falar isso, mas nosso cérebro se adapta a fazer coisas e se adapta a fazer coisas com o menor dispêndio possível de energia. Energia, inclusive, de consumo de calorias, também quero dizer isso. Então, o nosso cérebro ele gosta de fazer coisas repetidas. Ele gosta de manter regularidade, digamos assim. E
de repente você enfrenta uma situação onde tudo que é habitual para você é desafiado. Então, o cérebro ele vai ser desafiado a fazer mudanças. O cérebro ele volta rapidamente para uma rotina, se você permitir. Mas este momento é um momento de grande oportunidade para a gente implementar mudanças de hábito. Esses hábitos levam de 30 a 50 dias para serem, enraizados na gente. E, curiosamente, não incomum, a gente pode voltar a hábitos antigos muito rapidamente também quando a gente é exposto a eles. Então, um momento como esse é um momento importante para a gente definir o que é que dentro da gente a gente gostaria de ver em termos de adaptação a um desafio que é novo para todo mundo. E não é só questão do isolamento de outras pessoas, é também a questão do isolamento pessoal e de quanto você se questiona, né? Então, a implementação, o surgimento e a implementação de um hábito novo seria um processo de mudança bem interessante a gente considerar neste tipo de período da vida da gente. Tem muita gente que acha que o mundo vai ser um lugar bem diferente depois de toda essa confusão que está acontecendo. Tem uns que acham que vai ser melhor, tem gente que acha que vai ser pior. Você está em que ponto aí dessa régua? Você é otimista? Você acredita numa mudança coletiva? Digamos assim, não sou tão otimista assim no que diz respeito a mudanças de hábitos coletivos, a não ser que a gente viva um estado quase de sítio, digamos assim, emocional, para que a gente possa desenvolver e implementar um hábito que seja realmente renovador. Por exemplo, tivemos um caso bastante clássico disso que eu estou dizendo, do ponto de vista de eu não ser tão otimista assim com relação a mudanças de hábito, que leva muito tempo e dá muito trabalho fazer. Um shopping center que abriu no Sul recentemente, não sei em que cidade que foi. Blumenau. Blumenau. E abriram esse shopping center depois de dias fechados e houve uma debandada completa da casa das pessoas e encheram o shopping em questão de minutos. Esqueça a questão do isolamento social, tudo isso vai para os ares, a não ser que nós, como indivíduos, tenhamos feito uma implementação de uma mudança comportamental bastante séria. Então, assim, eu acho que pode haver uma mudança em nível individual bastante acentuada, em nível individual. Eu acho que muita gente emerge disso, diferente do que era no começo, tendo uma percepção muito diferente das necessidades individuais que se tem. Acho que muita gente vai aprender a viver bem com muito menos. Acho que muita gente vai saber gastar de uma forma diferente o dinheiro que tem. Muita gente vai observar suas relações com outros de uma forma bastante diferente. Mas eu acho que as pessoas que ou não levaram a sério ou que se permitirem voltar para dentro de hábitos antigos, essas pessoas vão voltar ao comportamento de rebanho bastante rapidamente se permitir. Então, tem os dois lados da moeda. Muitas pessoas podem fazer mudanças significativas, dar um trabalho infernal para a pessoa, e muitas pessoas, assim que tiver a liberação, vão voltar a fazer exatamente tudo que faziam antes. O que é uma oportunidade perdida, né? Quando a gente analisa do ponto de vista do coletivo, isso é uma oportunidade perdida, voltar a tudo que se fazia antes. É verdade. Para acrescentar que lá em Blumenau, depois dessa medida de abrir os shoppings, os casos dispararam na cidade, quer dizer, não adianta. Então tem alguma coisa a ser dita de positivo com relação a nos abstermos do momento e de a gente focar na necessidade coletiva, algo que raramente a humanidade de fato acaba fazendo, até por causa dos impulsos pessoais, né? Mas se essa já é uma estatística observável, então é uma evidência muito palpável que a gente está num caminho certo de abrir mão de muita coisa que seria, neste momento, a nossa preferência individual em nome do coletivo. Inclusive usar a tal da máscara, né? Verdade. Eu tenho a impressão
de que, não apenas nesses tempos de pandemia, mas em outros tempos também, quem acredita em alguma coisa, quem tem fé, num ser, numa filosofia, seja lá no que for, acaba passando melhor por esse momento. Você acha que isso tem algum fundamento? Tem fundamento, porque e tem dezenas de estudos que indicam que, dezenas ou centenas de estudos que indicam que pessoas que estão envolvidas ou comprometidas com algum tipo de fé, seja ela religiosa, seja ela uma linha filosófica, seja ela uma coisa que apenas promove o bem-estar coletivo, ou que promove, de fato, o bem-estar individual, porque a pessoa que tem um alto nível de compaixão, que é amor por si primeiro, pode estender isso a outras pessoas. Então, eu acho que seguir as pessoas, em média, que seguem uma linha filosófica ou religiosa, têm uma resiliência maior e têm um nível de tolerância maior com eventos que são dessa natureza. Talvez na outra ponta, no outro extremo deste argumento, também possa se olhar para um momento como esse de agora como um reforço para essa linha filosófica ou para essa linha religiosa. Né? Agora, ao dizer isso, eu não estou querendo inferir de maneira nenhuma que pessoas que não têm fé também não podem navegar por estes momentos de uma maneira bastante sustentável, digamos. E quando eu falo de fé, daí eu estou falando da fé religiosa propriamente dita, de frequentar a igreja e de ter este tipo de foco na vida. Estudos indicam, por um lado, que as pessoas que seguem uma fé têm mais resiliência em média, mas isso não exclui outros que não seguem linhas filosóficas. Eu acho que, de novo, é uma questão bastante multifacetada, digamos. A gente não pode olhar num aspecto apenas da sociedade, excluir isso do comportamento daquela coletividade ou daquela sociedade como um todo e dizer esse é um fator exclusivo. Mas eu acho que tem boas evidências que demonstram que, sim, é um reforço importante em hora de dor, em hora de perda, em hora de luto. Essa fé é um reforço importante. Perfeito. Eu, outro dia, fui abordado por uma senhorinha no supermercado que veio me falar, eu participo de manhã do jornal da Nathalie Nanini, e ela veio me falar que assistia ao nosso jornal porque era um jornal que não a deixava desesperada, que a gente tratava as notícias, e esse momento inclusive, de uma maneira um pouco mais consciente e humana. Se até as pessoas de mais idade, que têm menos acesso à tecnologia, têm essa percepção, quem navega na internet, ao mesmo tempo que ouve rádio, vê televisão, abre 4, 5 portais por dia, é bombardeado o dia inteiro por todo tipo de informação. Informação boa, informação ruim. Você trabalha com gente que sofre de ansiedade, né? Você atende pessoas aí que estão pirando nesse momento. Você acha importante filtrar? E de que forma que a gente pode filtrar essas informações? O que entra dentro da gente? Como a gente consome como se fosse um alimento, né? Nós vivemos hoje, e as palavras podem soar meio estranhas, mas nós vivemos, na verdade, 4 pandemias diferentes, talvez até 5, dependendo de como você quiser colocar o foco. Eu vou deixar essa da informação por último. Nós sofremos a pandemia da doença, que é uma coisa muito séria e que precisa ser observada. Nós estamos prestes a cair numa pandemia econômica, se não caímos ainda nessa pandemia econômica. Nós vivemos uma pandemia política e nós vivemos uma pandemia do estresse também. E ninguém parou para discutir muito o que é que está tendo de efeito essa coletânea de nuvem negra que está se colocando no céu. A 5ª pandemia, que é a que alimenta todas as outras de uma maneira incomensurável, é o que eu chamo de infodemia. A infodemia é, então, a epidemia ou a pandemia de informação. E essa pandemia de informação sempre teve, desde a revolução da comunicação, ela sempre teve um efeito muito poderoso nas pessoas. Mas hoje, ela tem um efeito ainda mais poderoso, porque se alguém tropeça
lá num bueiro na China, em algum lugar, ou na Austrália, em algum lugar, e essa pessoa, porque eu até vi isso, eu estou usando isso como exemplo, uma moça andando com o celular na mão, distraída, ela caiu para dentro de um bueiro. Essa informação pode parecer ridícula, mas ela pega manchete de jornal no mundo inteirinho. E é uma coisa que, 20 anos atrás, a gente não teria nenhum conhecimento que teria acontecido, portanto, não teria nos afetado de uma maneira ou de outra. Agora, hoje a gente sabe, por exemplo, que Nova York os Estados Unidos, né, tem mais de 50 mil mortos por conta de uma pandemia. A gente está assistindo em tempo real a enterros em valas comuns, com empilhamento de caixões acontecendo na Amazônia ou em Manaus. A gente tem conhecimento de pessoas com seus corpos sendo queimados em Guayaquil. Nós temos conhecimento da queda de bolsa de valores. E, geralmente, porque o cérebro é uma coisa preguiçosa que gosta de viver à base do alarme para buscar a reação biológica chamada fuga-luta, aquilo que a gente filtra mais para a gente é notícia ruim. E é por isso que vende tanto. É por isso que vende tanto. E as pessoas, na mídia, exploram demais algo que se pode vender com muita facilidade. E não é só vender do ponto de vista monetário, é vender por conta de clique, vender por conta de audiência, seja o que for. Então, essa infodemia empurra as pessoas para a beirinha da caixinha da sanidade delas, bem para a beirinha mesmo, e se, como você coloca, não fizermos algum tipo de filtragem nisso, a gente verdadeiramente, de novo, tropeça para dentro de uma das coisas mais nefastas que existe em termos de efeito no corpo, que é um alto grau de estresse, que leva a um alto grau de ansiedade, que gera depressão, que gera outros tipos de doença, né? A depressão ela é a precursora de vários outros tipos de doenças físicas. Então, a infodemia que a gente vive, sendo, na minha escala, aquela que empurra todas as outras pandemias que eu mencionei, é uma que a gente pode evitar simplesmente ao pressionar um botão liga-desliga ou trocar de canal quando for o caso. E é por isso que telejornais como os seu daí da Unisanta, do portal Santa Cecília, são tão importantes porque desviam a atenção daquilo que é o ruim o tempo todo. E passa a lidar, claro, lida com seriedade com as coisas que são notícias pesadas também, mas não focam só nisso. E a gente tem a escolha de assistir a um canal desse, de ouvir uma estação de rádio que seja mais leve. A gente tem a escolha, sim. A gente pode não navegar os mesmos sites que todo mundo navega, e a gente pode, sim, questão de escolha, procurar alguma coisa que seja mais agradável e menos pesado para a gente viver o nosso dia a dia recluso neste ritual que eu digo que a gente precisa ter, que é uma rotina inviolável. Claro. E aí eu não estou falando de alienação, hein? A gente pode estar muito bem informado, mas dando peso certo para as coisas, né? Se protegendo. Não se trata de alienação, se trata de dar o peso devido às diferentes questões que são importantes para a nossa vida. Verdade. É isso aí. Então, realmente, isso não é desinformação, isso daí é ajudar a construir um ambiente emocional mais harmonioso para a gente. De novo, a escolha é nossa. É isso aí. Eu queria entrar agora num outro tema que é objeto de estudo teu há muito tempo, pelo qual você é até mais conhecido, né, Dero? Que são os sonhos. A revista Super Interessante, ela publicou recentemente uma reportagem falando que as pessoas estão tendo, nesse período de quarentena, mais sonhos vívidos. A quantidade de sonhos vívidos que as pessoas lembram com detalhes aumentou. Isso é verdade? Se é verdade, qual é a causa disso aí? São as madrugadas mais silenciosas que propiciam isso? É uma cabeça com mais lixo para ser processado durante o sono? Eu acho que de repente, as pessoas passarem a perceber o seu interior. As pessoas têm tido mais tempo para refletir sobre suas próprias necessidades, a refletir sobre seus passados, a refletir sobre aquilo que desejam para um futuro próximo ou mesmo distante. Em outras palavras, as pessoas estão fazendo um certo voltar para dentro de si mesmo por conta
da diminuição da agitação que cerca a gente. Olha só, se eu desvio a minha atenção para um monte de outras coisas, eu perco o rastro daquilo que é importante para mim. E nós somos especialistas em evitar o que a gente está pensando. E uma das grandiosíssimas funções do sono e depois dos sonhos é trazer para a gente uma clareza sobre a gente. Então, a clareza sobre o passado, a clareza sobre o presente, e estranhamente, para aqueles que não acreditam, há evidências bastante significativas que também trazem introspecção sobre o futuro. Agora, aliado a essa pesquisa que você coloca, tem uma outra também, que é uma curiosidade bastante relevante, que mais pessoas neste momento têm também sonhado com relacionamentos antigos e relacionamentos mal resolvidos, possivelmente. Então, sonham com pessoas com quem já foram casadas ou com quem já tiveram relacionamentos afetivos anteriores. E é interessante você ver o quanto que o seu cérebro, durante o seu sono, está trabalhando para fazer um trabalho de reparo neste momento. Não é porque você necessariamente está sonhando com um relacionamento antigo seu, e necessariamente você está sonhando sobre aquela pessoa em particular, mas sim, muito mais provavelmente, com uma parte sua que precisa de reparo. E vem expressado de uma forma simbólica por meio de um relacionamento que pode ter ficado mal resolvido no passado, as coisas interiores suas que ficaram mal resolvidas. Então, é bastante evidente para mim que em momentos como este aqui, a gente vai estar muito mais atento àquilo que as nossas emoções estão falando do que a gente estaria sob situações ou circunstâncias, digamos, normais, que a gente viveu por décadas, e a gente nunca teve tempo para valorizar a gente. Ninguém precisa se sentir culpado, então, se está sonhando com o ex, né? Não deve se sentir culpado, mas também eu diria que deveria tomar muito cuidado com qualquer tentativa de reconexão com esse ex, porque a mensagem do sonho muito provavelmente não tem a ver com aquela pessoa em especial, mas muito mais a ver com os reparos que você precisa fazer do ponto de vista interior, aquilo que está faltando dentro de você, aquilo que ficou mal resolvido dentro de você, que é simbolizado por essas outras relações. Tem uma estatística muito cruel que diz que nos Estados Unidos mais da metade dos casos de divórcio são relacionados a reencontros em redes sociais. Então é importante que a gente tenha a percepção que os sonhos eles são uma ferramenta para ajudar a gente a ter paz, não ajudar a gente a buscar mais confusão. Eu queria fazer uma pergunta para você, Daryl, justamente sobre essa parte do significado, né? Tem vários estudos que buscam encontrar um sentido em aspectos comuns nos sonhos das pessoas. E muito se fala também, principalmente na internet, sobre a paralisia do sono. Eu queria que você explicasse o que é, por que ela acontece e se viermos a passar, né, por uma paralisia do sono, qual a melhor forma de controlar, de passar por isso sem muito pânico? Tem algumas vertentes para explicar isso. Eu gosto de uma que é a mais, digamos, romantizada das explicações, porque aí entra em campos de metafísica. E a paralisia do sono, na verdade, é uma parassonia, é um distúrbio do sono, mas existe especulação que nós ficamos nessa condição por dois motivos. Eu vou colocar o primeiro, que eu acho mais plausível e provável, que nós ficamos nessa condição de paralisia porque a gente deve tentar evitar de, digamos, desempenhar o papel que a gente está tendo no sonho da gente. Em outras palavras, se a gente não tiver uma paralisia durante o sono, se o nosso corpo não silenciar e parar, a gente pode, talvez, sair por aí tentando reproduzir aquilo que a gente está atuando no sono. Esse é um aspecto. Mas, muitas vezes, a paralisia do sono ela é caracterizada como algo que você toma noção do que está acontecendo com você, você percebe o que está acontecendo com você, e aí você percebe que você está paralisado. Portanto, vem numa camada, vem num nível de consciência muito mais próxima àquela de um sonho lúcido, que te permite ter noção que o seu corpo parou, mas você está consciente, parou de se movimentar. Então, nessa linha, existe uma explicação na metafísica, que eu acho bem interessante, que tem a ver com viagens astrais,
e com o momento que o corpo astral da gente desprende do corpo físico. E é uma explicação comum dada em muitos livros que são, digamos, voltados mais para a área espiritualista, talvez, do que para a área da neurologia. Mas é uma explicação bastante interessante que tem, de certa forma, vazado pelas décadas e talvez séculos, e indicam que a gente desprende do corpo físico da gente. Existem estudos muito sérios feitos a respeito disso, e tem a ver com sonhos lúcidos e outros tipos de sonhos, que demonstram que talvez seja verdade. Enquanto o seu corpo está separado, o seu corpo astral, digamos, está separado do seu corpo físico, se o seu corpo físico resolver sair por aí se movimentando, alguns dizem que pode quebrar a ponte do retorno do corpo astral. Mas veja, são histórias interessantes a se contar, e talvez neste momento a gente realmente ainda não tenha um conhecimento perfeito de o que vem a ser essa fenomenologia. Mas são explicações parecidas com essas que eu acho que a gente encontra com mais frequência na literatura. Daryl, a gente recebeu aqui pergunta de telespectador. Eu vou juntar as duas numa só, você responde aí na proporção que você quiser. Sonhos podem ser considerados presságios? E, quando duas ou mais pessoas sonham a mesma coisa, os significados são os mesmos? É da Fernanda. Presságios. Eu chamo isso de sonho precognitivo. O sonho precognitivo é aquele que a gente tem que, de alguma forma, tropeça para dentro de um estágio futuro nosso ou da própria humanidade. Alguns voltados a estudo de física quântica explicam isso como o espectro do tempo em que a gente pode entrar tanto no passado, presente ou futuro simultaneamente, alguns dizendo, inclusive, que passado, presente e futuro são a mesma coisa, né? Então, de novo, para isso tem diversas explicações, mas o que não existe dúvida é que, de alguma forma, a gente consegue penetrar o nosso futuro e, ao penetrar o nosso futuro, ter de relance uma ideia do que pode estar vindo por aí. Depois de todos os desastres naturais, depois de todos os incêndios, enfim, de todas as coisas que provocam queda de avião, as coisas que provocam as pessoas para olhar para o futuro, depois desse tipo de fenomenologia, você recebe relatos aos milhares de pessoas que sonharam com estes eventos antes. Quando da queda do presidenciável aqui em Santos, como é que era o sobrenome? Campos, né? Quando aquele avião caiu aqui em Santos, eu recebi relatos de dezenas de pessoas que já tinham sonhado com aquilo, algumas pessoas semanas ou até anos antes de o avião, de fato, cair aqui em Santos. E são pessoas muito confiáveis, pessoas, inclusive, da imprensa, que entraram em contato comigo para falar sobre este fenômeno em particular. E tem dezenas de histórias, se você olhar pela literatura relacionada aos sonhos e à previsibilidade do futuro, são milhares e milhares e milhares de estudos e relatos que mostram que isso pode acontecer. Quanto a gente dividir sonhos com outros, pode estar contido dentro do tipo de sonho que a gente chama de sonho telepático. Isso é, duas pessoas ou mais compartilham de um mesmo sonho por meio da comunicação telepática. Que, aliás, se alguém ainda duvida disso, é porque não andou estudando a parapsicologia e os avanços que a parapsicologia tem feito nesse campo. Tem um cientista de uma universidade americana, acho que é de Cornell, que chama Daryl Bem, é o meu xará, que está estudando exatamente como funciona a relação da gente com a chamada hoje paranormalidade. E penetrar o futuro é isso, ter uma comunicação telepática tem a ver com isso, e eu acho que uma boa parte desses sonhos que a gente compartilha não passa de comunicação, vamos chamar supracerebral. É uma comunicação que acontece possivelmente fora do espaço-tempo, que a gente consegue registrar com outros. A interpretação destes sonhos, no entanto, pode ser muito individual, depende da pessoa que está tendo o sonho e da relação dela com a outra pessoa que teve o mesmo sonho. Enfim, é um universo ainda cercado de muitos mistérios,
e do conhecimento do que acontece durante o sono, mas fizemos muitos avanços nos últimos 10 anos nesse campo. Então é bastante empolgante. Perfeito. Eu tinha algumas outras perguntas, mas eu prefiro encerrar, a produção está avisando aqui para a gente que já está chegando no fim da entrevista, eu prefiro encerrar explicando para as pessoas um dos motivos do teu interesse por sonhos, que é a sua relação com a sua esposa. Conta isso para a gente. Eu sonhei com ela durante 12 anos e meio seguidos, era um mesmo sonho, portanto um sonho recorrente, que tinha aspectos sempre iguais nos sonhos. Eu entrava numa festa, numa casa na minha cidade natal, nos Estados Unidos, encontrava com essa pessoa, era uma silhueta, na verdade, que eu sempre via no sonho, tirava a pessoa da festa, levava para o meio da rua, dava um abraço nela e sentia daí as pontas dos cabelos dela úmidos. Eu tive esse sonho por 12 anos, mais de 12 anos. E contando a história numa casca de nós, porque tempo de televisão é um negócio muito precioso, eu a conheci posteriormente através de um anúncio classificado numa revista. Nós combinamos um encontro em São Paulo, na estação Paraíso do metrô, e quando ela finalmente chegou ao nosso encontro, e eu a vi no fundo do corredor, eu sabia exatamente quem ela era, por conta do fato que eu tinha sonhado com ela por 12 anos, e nos encontramos por um mecanismo bastante curioso, que seria um anúncio classificado em revista. É uma história longa demais para contar aqui ao vivo hoje, né? Mas quando eu a vi no fundo do corredor, eu sabia exatamente quem era. Claro que eu não ia falar para ela, não ia dizer para ela que eu tinha tido um sonho com ela por tantos anos, porque ia parecer uma cantada muito barata, né? Mas, para tornar essa longa história um pouco mais curta, naquele mesmo fim de semana a gente assumiu um relacionamento sério, e tão sério a ponto de menos de 30 dias a gente está morando junto, e em questão de 50 dias a gente está casado já, e completamos agora em março 30 anos de casamento. Então eu me entreguei a este relacionamento com ela porque eu já conhecia o roteiro, ele já existia, ele já estava ali há muitos anos. Então eu nem resisti e levei a cabo o sonho que eu tive por todo aquele tempo. Linda história, a mulher dos seus sonhos, né, Darryl? E foi, ainda, estamos juntos até hoje, e é uma perspectiva bastante interessante sobre essa capacidade supracerebral nossa de nos, digamos, de nos envolvermos com as coisas antes de elas acontecerem, vamos dizer assim. Perfeito. Darryl, eu agradeço demais a tua gentileza e a tua disponibilidade de falar aqui com a gente. Obrigado pelo convite e boa tarde para todo mundo. Muito obrigado. E agora é o momento do programa em que o Bernardo traz para a gente as notícias mais importantes do momento. E aí, Bernardo, o que está acontecendo no mundo? Pois é, vamos começar pelo factual, né? Agora, no início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro decidiu desistir do nome de Alexandre Ramagem como indicado dele para o cargo da diretor-chefe da Polícia Federal. Isso se deu, provavelmente, à intervenção de Alexandre de Moraes, o ministro que suspendeu, né, a posse. Então, mais um nome para o governo pensar em colocar aí, né? E Jogos Olímpicos. Bom, de acordo com o presidente do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, esse adiamento dos Jogos para o ano que vem vão custar centenas de milhões de dólares ao comitê, né? As Olimpíadas estavam previstas para acontecer esse ano, de 24 de julho a 9 de agosto, postergado então para o ano que vem, de 23 de julho a 8 de agosto, mas se a pandemia não for controlada, eles ainda podem adiar mais uma vez. Disseram ontem, inclusive, que esse outro adiamento seria uma tragédia, né? Vamos torcer para realmente aí cancelamento, né? As coisas se normalizarem ainda esse ano, para dar tempo aí dos atletas também estarem na sua melhor forma nos Jogos, né? Também porque tem todo aquele ciclo olímpico que se chama, em que o atleta começa e ele está no auge nas Olimpíadas para os recordes serem batidos ali. E a expectativa da estreia do surf e do skate também nas Olimpíadas, né? É verdade, né? Olha, chances boas de medalhas para o Brasil, né, Exato. Bernardo? Muito legal. O Live Santa Portal vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta para mais um bloco aqui, abrindo espaço para o jornalismo da Santa Cecília TV.
Um casal da região encontrou na fabricação de máscaras o caminho para gerar renda em tempos de coronavírus. E olha que não é qualquer máscara, não. O trabalho não para, as máquinas estão a todo vapor. E tem sido assim desde que começou a pandemia. A Jéssica e o Johnny têm uma pequena confecção. Além disso, ele também é despachante. Mas por conta do isolamento social está sem trabalhar. E os negócios pararam. O casal foi buscar uma alternativa para ganhar dinheiro. Começaram a produzir máscaras. Mas não é qualquer uma, não. Eu produzi essa máscara aqui, a do Naruto, porque ele é um desenho de um garoto de 12 anos que ele tem a determinação de que muito marmanjo não tem. E é um desenho que eu admiro, que eu gosto. E me serviu de incentivo, né? Entrei numa brincadeira com meus amigos, fiz uma máscara porque eu queria me tornar uma ninja e acabou dando certo. Jéssica conta que as máscaras são um sucesso. Começaram a pedir, onde é que tem essa máscara, onde é que tem essa máscara. Aí eu comecei a fazer, fiz pro meu pai, que também gosta de Naruto, fiz para ele, fiz para alguns amigos, e aí foi aonde estourou. E começaram a pedir do Homem-Aranha, do Batman, do Superman, começaram a pedir de fadinha para as crianças, de time. Desde que começou a produção, a Jéssica e o Johnny já venderam mais de 100 máscaras. E os negócios não param, todo dia chegam novos pedidos. 30, 40, até 50. Dá só uma olhadinha nisso aqui. São as máscaras, os cortes, na verdade, que estão prontos para irem para a máquina de costura e se transformar em máscaras. Tem de todos os tipos de estampa e personagens. Fica a gosto do freguês. Eu já escolhi a minha, tá prontinha aqui, olha. É do Coringa, vou colocar para vocês verem. Olha aí, muito bacana, né? Johnny explica que as máscaras não são apenas um acessório, protegem de verdade. Seguindo os critérios da Organização Mundial da Saúde, que teriam que ter pelo menos duas camadas de algodão e um filtro. E a gente faz isso com todo esse carinho. A produção está garantindo a renda da casa. Como a gente já falou, as vendas não param. E os negócios são feitos pela internet. Eu, que trabalho com contabilidade também, não tenho como ir para o escritório. Então aqui nosso ganha-pão de hoje é a confecção das máscaras. E pelo jeito não vai parar tão cedo, né? Não vai parar e eu nem quero, né? A gente tem mania de falar assim, eu não posso nem dizer que não aguento mais fazer máscaras, porque eu aguento. Bem legal, né? É legal ver gente que na crise encontra novas oportunidades. Quem quiser encomendar pode procurar no Facebook a Jéssica Artuso, com Z. As encomendas podem ser feitas também pelo WhatsApp, 99729-3682. E tem mais gente que encontrou no mercado de máscaras a saída para enfrentar a crise. Daniela fez questão de guardar a primeira máscara feita por ela. Minha mãe precisava sair, a gente nas farmácias não estava encontrando nada, aí eu resolvi fazer uma. A ideia para atender uma necessidade particular foi a inspiração para retomar a produção da confecção inaugurada há 25 anos no centro de Santos. Os trabalhos ficaram parados durante quase 20 dias. Os clientes tiveram que fechar as portas na quarentena do coronavírus. Em vez de bermudas e camisetas, máscaras de algodão. Tarefa para 5 funcionários. Os donos participam de todo o processo de produção. Hoje está sendo o nosso sustento, não só nosso, como dos funcionários e do pessoal que trabalha externo com a gente. Contratada há 20 anos, Dona Damiana é uma das mais antigas na confecção. Para esta costureira, a experiência veio em boa hora, em tempos de medo e incerteza. E a gente ficou todo mundo preocupado, porque se a gente não voltasse a trabalhar, não sabia como é que ia ser, né? Mas graças a Deus, Deus abriu uma porta para a gente, para eles aí, porque se dá certo para ele, dá certo para nós também. Por dia são confeccionadas aqui, em média, 400 máscaras. A solução adotada para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus deu certo. Toda a produção é vendida no mesmo dia.
Daniela e o marido já pensam em ampliar a produção para atender a demanda. Olha, se falar a verdade, eu estou até precisando contratar mais umas 2 costureiras, falar a verdade. Porque do jeito que a gente não está dando conta. A gente está fazendo só aqui na fábrica 400 por dia. E mesmo assim, não está sendo o suficiente para tanto pedido que a gente está tendo. Muito legal. O Live Santa Portal vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Hoje é Dia Internacional da Dança, uma homenagem da Unesco ao nascimento de um dos mestres do segmento, o francês Jean-Georges Noverre. E nós preparamos uma homenagem. Vamos conferir? Ela está nos palcos, nos salões, nos filmes, nos comerciais de TV e até no espaço. Mas especialmente hoje, Dia Mundial da Dança, deixamos as palavras para quem fazia delas também um balé, Carlos Drummond de Andrade. A dança não é movimento, súbito gesto musical, é concentração num momento da humana graça natural. No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar. A dança não, vento nos ramos, seiva, força, perene estar. Um estar entre o céu e chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão libertar-se por todo lado. Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas, sem fugir à forma do ser sobre o mistério das fábulas. Ainda para falar sobre a dança, eu converso agora com a coreógrafa e diretora do balé da cidade de Santos, Renata Pacheco. Olá, Renata, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo? Dia da Dança é uma homenagem a uma das mais nobres formas de expressão criadas pela humanidade. Ela começou na sua vida um pouco por acaso, né, Renata? Começou um pouquinho tarde mesmo, já tinha 18 anos. Como é que aconteceu isso? Você fez o vestibular para uma coisa... Conta um pouquinho essa história pra gente, rapidinho. Foi uma coisa, assim, inesperada. Eu não digo que eu escolhi a dança, eu digo que eu fui meio escolhida por ela, né? Então eu comecei tarde, mas deu tempo de recuperar. Tive uma carreira curta dançando, mas foi bacana, assim, eu aproveitei. E o ditado tá aí, nunca é tarde pra gente dançar, pra gente começar, né? Se tornou, apesar de ter começado tarde, uma das melhores coreógrafas do Brasil. Enfim, o que a dança representa para você hoje, Renata? Eu tenho a dança como profissão, né, Gu? Tá relacionado com a minha vida. Tudo que eu faço, a dança tá presente. Eu tô na minha casa, eu tô criando, eu costumo caminhar muito. Nessas caminhadas também eu tenho muita inspiração, então está tudo interligado, a minha vida com a dança 24 horas, é uma coisa assim. Como tem sido esse tempo de quarentena para você e para a escola de bailado também? Então, eu procuro estar o mais próxima da arte possível, que é o que me acalma, o que me conforta, o que me deixa contente. Então, lá em casa, eu vou inventando. Um dia é violão, outro dia é piano, outro dia canta, outro dia pinta. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa para distrair, longe das notícias ruins, assim, que para mim me faz mal. Então, eu procuro estar sempre fazendo alguma coisa relacionada à arte para ficar mais tranquila nesse momento, né? E em relação à escola de bailado, as professoras elas fizeram aulas, né, de 1º a 9º ano, e as alunas estão acompanhando no canal do YouTube do Balé da Cidade de Santos. Então estão aí em atividade, com toda a segurança dentro de suas casas, mas fazendo, se exercitando aí. Tomara que não demore tanto assim, a gente possa voltar a se encontrar pessoalmente, né, Renata? Nossa, nem fale, tô com saudade de você. Você tem feito umas lives também, né? Eu tenho acompanhado algumas lives suas dançando também no Face, no Instagram. Pra falar a verdade, live foi uma só. Andei fazendo umas postagens exatamente para aguçar essa live, para trazer o pessoal
eu fiz relacionado ao balé de repertório, né? Foi uma live aula. E aí eu postava alguns vídeos falando dos repertórios e dando uma dançadinha, uma enganadinha, e para chamar o pessoal para poder fazer. Mas foi uma só, aconteceu na segunda-feira agora passada, e foi bem bonita, assim, bem legal, o pessoal gostou, pediu para fazer mais, então já estou preparando aí a segunda. Você está aí com a blusa de influencer, de repente você descobre aí mais uma vertente do teu trabalho, né, Renata? Você vê, mais uma coisa. Renata, você é uma profissional exemplar, uma coreógrafa extremamente criativa, refinada, teu trabalho é sensacional. Fica aqui nossa homenagem para você nesse dia e para todos os profissionais da dança em todo o mundo. Que legal estar aqui com você, eu que agradeço a oportunidade e aproveito para desejar para todos os bailarinos muitas felicidades e que a gente tenha muitos e muitos anos de dança aí pela frente, que isso acabe logo, que a gente fique em casa, né, seguro, até poder sair dançando por aí. E obrigada, Gu, pelo convite. Obrigado, Renata, um abraço. E como sempre, a gente vai encerrar o programa com uma dica cultural. Se na segunda-feira ela celebrou a cultura brasileira, o choro, e ontem a francesa, hoje ela vem do Japão. Uma animadíssima banda de jazz que faz música com todo o estilo americano, mas cantada em japonês. Com vocês, a Gentle Forest Jazz Band. Hey,